pé. Tem um tempinho de leitura da palavra. E eu queria que você abrisse comigo em Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22. Eu quero ler os 6 primeiros versículos. Bem, todos encontraram? Já está na tela também. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor criou os dois. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. O perverso, ainda por um caminho cheio de espinhos e perigos, quem dá valor à vida se afasta dele. O verso 6: ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão deles. Amém? Senhor Deus maravilhoso, nós estamos na tua casa, nesse tempo de oração, palavra, clamor, Pai, um tempo de devoção ao teu nome. Nós nos reunimos, Senhor, cada domingo para adorar a tua presença, em um tempo precioso em que nós celebramos aquilo que nós vivemos diariamente durante a semana, Pai. E nós queremos aqui na tua casa pedir que o Senhor fale conosco, Senhor, que o teu Espírito esteja presente e que a tua doce voz fale ao nosso coração, que nós sejamos cheios, Senhor, da tua presença e ao sair deste lugar saiamos alimentados, Senhor, e fortalecidos para uma semana em que nós possamos sempre resplandecer o teu nome e brilhar a luz de Cristo nas nossas vidas. Vem, Senhor, em cada momento deste culto, fale conosco e traz a tua presença. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Hoje, como é Dia dos Pais, eu separei uma apresentação só para falar para vocês e ajudar, muitas vezes, nós entendermos o tempo em que nós vivemos e como que nós devemos também orar pelos pais, orar pelos sacerdotes no lar, orar por esses que são exemplo na família e que a presença deles é importante dentro da família e de um lar, né? Tem o meu pai aqui, essa semana fez 83 anos, né? 83 anos, né? E nós podemos louvar a Deus pela vida dele e é uma alegria tê-lo conosco. Mas há algo acontecendo também no mundo e que muitas vezes famílias estão sem paz e uma igreja também. Deixa eu ver se deu certo aí, Gu. Deixa com mais uma. É a tecnologia deles aí, ó. Eu vou ter que ler ali, aqui está muito pequeno. Aí. Uma igreja sem paz. O que sobra de uma igreja quando faltam pais? Só eu clicar no outro já vai aqui, Gu? Ah, você vai passando aí. Tá. Epidemia de ausência paterna. No Brasil, 177 mil crianças foram registradas em 2025 sem o nome do pai na certidão. São 11,6 milhões de lares chefiadas por mães que cuidam dos seus filhos sozinhos, tá? Isso é um dado que foi apresentado para os pastores e eu resolvi trazer para vocês também para a gente orar, né, por essas famílias, orar pelos pais. Pode passar, Gu. Eu que vou passando aqui? Certo, já vai. 2% é o que sobra
de filhos na igreja quando o pai está fora da fé. Então, quando o pai está ausente da igreja, quando o pai está ausente dessa fé cristã, dentro da família, 2% dos filhos, né, só ficam na igreja. O governo suíço quis saber por que uns filhos permanecem na fé e outros não. E ele fez essa pesquisa, né, no mundo, de igrejas no mundo. A resposta não foi os sermões ou um bom ministério infantil, foi o pai, tá? Foi a presença do pai. Muitas vezes, dentro do lar, a presença de alguém cristão, que é exemplo para os filhos, faz toda a diferença. Muito mais, às vezes, do que um ensino, do que uma direção, mas a presença. Quando pai e mãe frequentam juntos, 33% dos filhos permanecem fiéis na vida adulta. Quando só a mãe frequenta, 2%. Mas o problema está aqui. Apenas 17% dos pais lideram a formação espiritual dos filhos. Apenas 17%. É uma verdade, a maioria, né, das famílias cristãs, muitas vezes, quem lidera a formação cristã é a mãe. É a mãe. Tá? As mães, 39% na formação. E graças a Deus pela vida das mães, né? Mas nós precisamos orar pelos pais. O dado que ninguém espera: quando só o pai frequenta, a permanência dos filhos sobe para 44%. O exemplo paterno pesa, mesmo quando é silencioso. Muitas vezes, só do pai estar na igreja, do pai ir para a igreja, né? E às vezes do pai também não levar os filhos para outro lugar e trazer para a igreja. Isso faz com que quase 50% deles permaneçam na igreja, na casa do Senhor. Fé não se herda por DNA. Filhos de pais que vão à igreja toda semana têm o dobro de chance, 26% versus 12%, de continuar na fé quando adultos. O dobro de chance deles estarem. Você quer que os seus filhos permaneçam? Você quer que os seus filhos tenham a mesma fé que você? Né? Ao mesmo tempo, trazer ele para a igreja é ensiná-los a ir para a igreja e estar na igreja com eles. Estar na igreja com eles. A fé de um pai protege. Pesquisadores da Colômbia encontraram 80% menos risco de comportamento suicida entre filhos de pais para quem Deus era central. Né? Esses pensamentos, muitas vezes, depressivo, suicida e outros pensamentos mais, quando tem Deus no centro, esses pensamentos se dissipam. 80% de diferença. E por último, neste dia dos pais, o maior presente não se embrulha. Se veste, ora e senta no banco da igreja ao lado dos filhos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Conhece um pai assim? Ele merece ver esse post, compartilhar. Depois eu compartilho para vocês no grupo aí da igreja, tá bom? Mas a importância de um pai, a importância de uma fé transmitida de geração em geração. Amém? Que Deus abençoe vocês, papais, mamães, família. Vamos ter um tempo de louvor e adorar a Deus. Se coloca de pé no seu lugar. Vamos, me ajuda assim, ó.
novo. Iê-oh, 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 iê-oh. De novo, vocês estão tímidos ainda, hein? Iê-oh, 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 iê-oh. Não há nada igual, não há nada melhor. Comparar a esperança viva. Tua presença, provei, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença é Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar e encher esse. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar e encher este. É o desejo. Sermos inundados por tua glória. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória. Vamos provar, vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo. Sermos inundados por tua glória, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o nosso desejo, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão. Oh, muito mais. Encontre meu coração disposto a queimar, queimar, queimar. Todos os versos e canções
pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és, não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Diga nome que é sobre todo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Diga que ele é santo. Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche. Diga santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o essa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno, só tu és. Nós somos teus.
é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável. Mostra quem tu és e enche. Diga santo, santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o amor que faz mudar o mundo, que faz mudar o mundo, é o teu amor. Faz mudar o mundo, é o teu amor. A paz do Senhor, amada igreja. Nesse mesmo espírito, nós vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Celebrar por este dia, de Dia dos Pais. Eu tô que não me aguento hoje. O pai tá aqui comigo. Só Deus sabe o quanto orei por este momento. Eu nunca estive órfão, nunca. Eu tive um privilégio e tenho de ter o melhor pai na terra. Meu pai me presenteou com um pai, mas existe uma paternidade que muitos não reconhecem. Eu tive o privilégio de ter um pai não cristão com princípios cristãos, mas eu encontrei uma paternidade celestial que nós só encontramos em Cristo. E existe um buraco dentro de nós, um vazio da santidade que só Ele pode preencher. E aí quando a gente olha para um dado desse, e a gente vê que tem tantos órfãos de pais na terra, mas existe muito mais órfãos de pais celestiais. E nessa manhã que a gente possa estar orando para aqueles que ainda têm o privilégio de ter um pai em casa, orar por ele, assim como eu tenho. Se você perdeu, Deus vai trazer o conforto necessário nessa manhã, nessa data tão difícil que é celebrar com os Dias dos Pais, e talvez não ter um pai, mas o Espírito Santo de Deus te traz o consolo nessa manhã. E eu gostaria que você fizesse uma oração de gratidão essa manhã. Se você quiser vir ao altar, fica à vontade. Se você quiser se encurvar na sua cadeira, também fique à vontade. E ora para esses que estão órfãos no nosso país, no mundo, que eles possam reencontrar com seus pais e principalmente reencontrar com Deus nesse caminho da vida para a eternidade. Senhor, graças te damos e te celebramos, Pai, por mais um domingo na tua casa, Pai. Eu agradeço por este tempo, Senhor. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor. Eu agradeço pelo direcionamento que tu tem dado para esta casa, Pai. Eu agradeço, Senhor, pelo louvor dessa manhã, Senhor Jesus. O Senhor é tudo que nós temos, Pai. A nossa vida não faz sentido sem Ti, Senhor. Mas, Pai, com gratidão, nós clamamos, Senhor Deus, para as crianças órfãs desse país, desse mundo, Senhor, que não tem uma figura paterna dentro de casa, Senhor Jesus Cristo.
que eles possam, Pai, se reconectar com seus pais. E principalmente, Senhor, que nós possamos ser instrumentos, Senhor Jesus, para que eles façam esse reencontro contigo, Pai. Que nós possamos voltar, Pai, ao início de tudo, Pai. Porque nós éramos órfãos, Senhor, e Tu deu o Teu Filho para pagar um alto preço por nossas vidas, Pai. Para estarmos aqui hoje, a anunciar o Teu nome, Pai. Evangelizar em cima do Teu nome. Curar através do Teu nome, Senhor Jesus. E eu te peço nessa manhã, Pai, entra nos lares de maneira extraordinária, Senhor. Que não seja uma manhã simples, Pai, mas que seja uma manhã extraordinária e personalizada, Senhor Deus, com o Teu toque, com a Tua presença, Senhor Jesus. Que aonde o Senhor toca, Senhor Pai, nada permanece da mesma maneira, Senhor. O Senhor quebra as correntes, Pai. O Senhor abre as cadeias, Senhor Jesus. Liberta o cativo nessa manhã, Pai. Cura o enfermo, Senhor Jesus. Assim como no tanque de Betesda, Pai. Que ele possa tomar o Teu leito e andar, Senhor. Que nós possamos tomar posse, Senhor Deus, da nossa vitória, Pai. Da nossa alegria, Senhor Jesus, que está no Senhor, Pai. Clamamos, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que estão no campo missionário hoje, Pai. Talvez esteja longe do seu Pai, mas o Senhor possa consolar neste dia, Pai. Que o Senhor continue a sustentar os nossos irmãos, Pai, que estão em campo missionário, Pai. Muitos em países perseguidos, Senhor Jesus. Que a Tua boa mão continue com eles, Pai, a sustentar, a guardar, Pai, financeiramente, espiritualmente, Pai, com o amor dos irmãos, Senhor Jesus. Clamamos, Pai, pela igreja, Senhor Deus. Não esta igreja, a igreja do Senhor, Pai. Que ela possa estar posicionada em Ti, Pai, firmadas na rocha, Senhor Deus, e guerreando com a Tua palavra, Senhor Jesus. Que a nossa verdade está no Senhor, Senhor Jesus. Que o Senhor possa caminhar através de nós, Senhor. Que o Senhor possa alcançar lugares, Pai, que o Senhor ainda não chegou através das nossas vidas, Senhor Deus. Nós clamamos, Senhor Deus, nessa manhã pelas viúvas também. Que o Senhor continue a sustentar, Senhor Deus. Que no lar de hoje, Pai, tenha uma mesa farta, Senhor Cristo. E que algum aqui, Pai, que possa se levantar nessa manhã, Pai, como provedor, como missionário, Senhor Jesus, que possa atender o Teu chamado, Pai, nessa casa, nos lares onde estiver assistindo essa mensagem hoje, Pai. Que vidas sejam restauradas, impactadas pela Tua presença, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus. Cuida desta casa, Pai. Graças Te damos e Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Abençoa os ministérios dessa casa. Abençoa os dizimistas e ofertantes fiéis da Tua casa. Abençoa, Pai, cada ministério grandemente, Pai. E graças Te damos e Te louvamos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém. Pode se assentar. Vou orar por alguns aniversariantes. Pelo Brian. O Brian já está descendo aí para a gente orar por ele. Pelo Brian. O Sérgio foi chamar ele lá. Pedir pro Cezinha vir representar o Lorenzo pra gente orar também. Amém. Quê? Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem aqui. Guilherme, vem cá. Chegou na hora, cara. Chegou na hora, cara. Fica aqui que a gente vai orar pelo seu aniversário. Tiago e a Bruna, né? Bruna é hoje. É isso aí. Bruna, Tiago, Guilherme, Brian. Deixa eu ver aqui, ó. Bruna, tá lembrando? Tiago, Guilherme, Brian. Ó, o Brian já assinado.
do Lourenço. Mas vamos orar. Sabe que tem que aproveitar essas coisas que você dá para você fazer numa igreja pequena, média, e orar por cada um e ser uma bênção, né? Celebrar cada ano de vida, né? Tiago é o nosso pai mais novo, nasceu a filhinha faz semanas e nós louvamos a Deus pelo cuidado, né? Com a vida da Lívia, Lavínia, Leilane, com toda a família, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Bruna, nesse dia que você celebra mais um ano de vida, que Deus continue derramando as bênçãos sobre a sua vida e a vida de cada criança. O Cezinha, né? O Lourenço, aí tá o Gabriel, né? Mas o Gabriel depois dá presentinho pro Lourenço, e aqui o Guilherme e o Brian, né? Vocês continuem sendo aí crianças na presença de Deus e depois adolescentes e jovens que andam nos caminhos do Senhor, tá? Sendo cuidado pelo Senhor. Brian é nosso zagueiro, tá tirando tudo lá atrás. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida deles. Senhor Deus maravilhoso, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome pela vida de cada um deles, Pai, que completaram mais um ano de vida, e que a tua presença santa continue a se manifestar e o teu Espírito a abençoar suas vidas, Senhor. Que seja um ano precioso, cheio da tua graça, da tua presença, do teu amor, Pai. Que o Senhor encha suas vidas com alegria, com fidelidade, com amor, com a tua presença, Pai. E o teu Espírito Santo possa enchê-lo, Senhor. Abra as janelas do céu, derrame bênçãos sem medidas sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, parabéns, que Deus abençoe a vida de vocês. Vou dar uma salva de palmas para cada um. Vou tirar. Amém. Amados, só antes de nós cantarmos mais um louvor, depois nós vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas, tá? Só avisar, daqui 3 meses nós estamos programando uma viagem para ajudar a igreja em Extrema, em Minas Gerais ali, mas é uma viagem de um dia. Sai daqui sábado, madrugada, toma um café da manhã, vai ser junto com outras igrejas, né? Mas queremos levar um ônibus e mais alguns carros, se Deus quiser. Tem 3 meses aí para que você possa programar. Vai ser dia 31. Dia 31 é um sábado, último sábado de outubro, tá? Então, agosto, setembro, outubro, para que você possa programar e ir junto conosco. Nós fizemos o outro ano para Jacutinga, também ajudando a igreja, e alguns meses depois a igreja foi organizada, né? Nós fizemos um trabalho de visitação em casas, fizemos um trabalho de evangelização nas praças, e fizemos um trabalho com crianças, né? E muitas vezes a igreja começa, quase toda igreja pequena, em médio o pastor está trabalhando em outro lugar, né? E ali levando e indo e voltando. Essa igreja, o pastor Márcio começou há um tempo, um outro pastor assumiu, né? Só que ele foi lá assumir porque ele foi trabalhar em Extrema, numa empresa. Sabe que Extrema é um dos lugares aqui que tem bastante empresa, né? Que muitas empresas até de São Paulo vão para Extrema para pagar menos imposto, que é pertinho ali da Fernão Dias, e paga menos imposto, então muita gente vai trabalhar lá. Só que o pastor foi transferido, e a igreja agora estava sem pastor, e não sei se vocês lembram de alguns meses atrás, ou até no começo do ano, de um pastor que eu falei que perdeu a filha num acidente de carro. Ele não consegue mais ficar na igreja que ele estava. E ele quer mudar de Campinas. E ele está indo para lá assumir essa igreja, né? A filha dele era líder de jovens da igreja, e era a igreja ali, Bethesda, na saída para Hortolândia, né? E ele agora está indo assumir essa igreja. E a gente vai dar esse apoio, né? E está com ele. A igreja do Castelo também está apoiando ele. É uma das igrejas mantenedoras também desse trabalho, né? E ele está indo recomeçar ali esse trabalho. Eles estão até mudando de tempo, é um salãozinho pequeno, estão indo para um salão um pouquinho maior, e para começar. E logo quando vai inaugurar esse salão, a gente vai estar lá
fazendo esse trabalho. Então você pode se programar para estar conosco. Daqui 3 meses, né, a gente vai nesse sábado, sai de manhã, faz visita em casas, evangelismo na praça, e à noite tem um culto que a gente convida o pessoal da cidade para ir, tá? Então, se você puder, quem puder, se programar e estar conosco, tá bom? Das programações desse mês, cada domingo tem um convidado especial. Se quiser colocar, Igor, pode colocar, né? Dia 16, Cezinha, que era o nosso pai mais novo, né? Com o Gabriel. Agora o Thiago já tomou o posto aí. Então o Cezinha vai trazer uma palavra junto com o pastor Fábio ministrando louvor, tá? No outro são 2 amiguinhos, que nem o Miguel. Aí tem 2 amiguinhos do lado, um é do Cosmopolitano do João, e o pai é pastor na Assembleia de Deus. Eu convidei ele para estar aqui, tá? O pastor Júnior, ele é pastor da Assembleia de Deus. E o outro é o Alex, ele é treinador também, trabalha como coordenador de uma escolinha do Corinthians e é pastor lá em Hortolândia. Convidei ele para estar aqui também nesse mês dos pais. Então eles vão estar aí também ministrando. Então cada domingo tem um pai especial aí trazendo uma palavra, né? E hoje nós teremos o Silas, tá com o filho, né? O caçulinha aqui tá ministrando o louvor. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos continuar louvando a Deus e depois César vai chegar e vai nos dirigir no momento de adorarmos a Deus com dízimos e ofertas nesse domingo de primícias. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais eu. Cristo tu és, Cristo tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou, e eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, gastarei pra te coroar. Esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será segredo. Cristo tu és, Cristo tu és minha porção. O trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou, e eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz
te coroar. Esse é, e esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. Diga, essa é. E essa é minha promessa, gastarei minha pra te coroar. Esse é o meu anseio, e esse é o meu anseio. Não será segredo. E eu não sou mais meu. Eu não sou mais meu. Eu não sou. Eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. Eu não sou. E eu não sou mais meu. Eu fui comprado e eu não sou mais meu. Eu fui liberto e eu não sou mais meu. Fui resgatado e eu não sou mais meu. És a forma que me faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar. E o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa. Gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. Bom dia, paz do Senhor. Bom domingo, feliz dia dos pais a todos os pais. Pode permanecer em pé, pega sua Bíblia e abra comigo aqui em Tiago 2, no versículo 14. Quando nós vamos falar de dízimos e ofertas, nós temos diversos princípios. Eu gosto sempre de falar que o ensinamento sobre dízimo, ele é como uma árvore que ele vai para vários galhos. Ele tem um tronco, mas ele vai surgindo vários galhos, várias ramificações, que são os ensinamentos do dízimos e ofertas. Por muito tempo, algumas pessoas ficaram presas somente em receber, em ganhar, em trocar com Deus. Mas o dízimo e a oferta não é o ganhar é apenas uma parte daquela. O Deus ser fiel conosco é apenas uma parte disso tudo. E esse texto ele fala assim: do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisa de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, do que adianta? Só até aqui. Esse princípio de dízimos e oferta é um momento onde Deus nos convida a abençoar outras pessoas. Eu sou uma pessoa extremamente feliz de conviver, de congregar, de ver os meus filhos crescerem em uma igreja onde semeia tanto esse princípio. É claro que o dízimo e oferta ela tem a ver com a sua vida e ela vai
e ela vai afetar a sua vida, o seu individual, a sua casa. Deus vai trazer bênçãos para a sua casa. Mas vai chegar um momento que nós vamos começar a ter mas a ter tanta fidelidade que aquilo que você tem, ele começa a abençoar outras pessoas. A nossa igreja é uma igreja que você olha a princípio, para quem não conhece, tem muita gente nos visitando, mas parece ser uma igreja tão pequena. Mas quando você começa a se aprofundar nela, quando você começa a conviver com ela, você vê que é uma igreja tão atuante, que trabalha tanto no reino de Deus. São pastores, são missionários, são pessoas, são famílias que são ajudadas. E este é o princípio que Deus trouxe para me compartilhar com vocês hoje. É o princípio de poder abençoar outras pessoas. Não tem nada mais importante na vida de uma pessoa do que poder não precisar reter aquilo que Deus tem derramado. Se você precisa reter para você sustentar a sua família, os seus recursos são escassos. Mas a partir do momento que você pode ser generoso, que você consegue abrir mão de algumas coisas, que você consegue enxergar a necessidade do outro, é Deus que está prosperando a sua vida. Prosperidade não é o carro que você dirige, prosperidade não é a casa que você mora. Prosperidade é falta de escassez. É você poder trazer mais pessoas para comer, é você poder trazer mais roupas para as pessoas se vestir. E esse versículo, e esse texto, e o dízimos e oferta também significa isso. Enquanto nós estamos aqui numa igreja com ar-condicionado, com cadeiras confortáveis, existem muitas pessoas que estão em lugares desertos, lugares difíceis, lugares desconfortáveis, mas também estão adorando o nosso Deus. E essas pessoas estão esperando nesse Deus de provisão. E Deus de provisão tem atuado em nossas vidas aqui. Todo dia de manhã, quando você acorda às 7 da manhã, não é só para trazer recursos para sua casa, mas é para fazer com que o reino de Deus prospere. E é isso que é a prosperidade do Senhor. Então que você possa pegar o seu dízimo e a sua oferta, que você possa apresentar a Deus, não somente sabendo que Ele vai te abençoar, não somente sabendo que Ele vai dar em dobro, triplo, 10 vezes mais, mas sabendo que isso que você está fazendo não é só por você. Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Toda vez que nós trazemos o nosso dízimo e a nossa oferta, pessoas estão dando glória a Deus, estão sendo impactadas, estão vivendo milagres, estão encontrando a provisão de Deus. Isso acontece por meio da sua igreja, desse povo, dessa nação. Pegue seu dízimo, pegue sua oferta e com alegria, com louvor, porque o dízimo e a oferta é um momento de louvor a Deus. Com louvor que você possa entregar a Deus. Senhor Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Pai, porque nós podemos, Pai, conviver, Pai, entre irmãos, Senhor. Que nós sabemos que, Deus, que o Senhor tem cuidado de nós dia após dia, Senhor. Nós te glorificamos, Pai, e te agradecemos, porque todo dia que nós acordamos, Pai, toda vez que nós abrimos os nossos olhos, Pai, é o Senhor que tem derramado graça sobre nossas vidas, Pai. Tudo que nós passamos, Pai, durante a semana, Pai, nós glorificamos ao Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pelos nossos empregos, pelas nossas famílias, Pai. Te agradecemos também pelas nossas lutas, Pai. Porque sabemos que essas lutas que nos aproximam cada vez mais do Senhor, Pai. Essas lutas, Pai, estão nos transformando, Pai, em algo mais parecido com o Senhor, Deus. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe, Pai, agora esses dízimos e essas ofertas, Pai. Que o Senhor venha fazer, Pai, multiplicar, Deus. Que o Senhor abençoe, continue abençoando a vida daqueles que administram, Pai. Que mais e mais pessoas possam ser impactadas com essas ofertas, Pai. Que o Teu reino continue crescendo, avançando, Pai. E que pessoas possam ser alcançadas, Pai, através das nossas vidas, Pai, da Tua igreja, da Tua casa, Senhor. Pedimos, Pai, para aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor. Que o Senhor venha pôr a tua mão poderosa sobre essas vidas, Pai. Que o Senhor venha abrir portas, Pai. Que essas pessoas possam experimentar, Pai, do Jeová Jireh, Pai, o Deus da provisão, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor derrame, Pai, a Tua graça sobre nossas vidas, Pai. Que o Senhor continue falando conosco, Pai, e nos abençoe nesse domingo, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Com oferta de amor, sacrifício.
vida a te entregar. Como oferta em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho a minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Se assentar, amados. Vou convidar os papais para chegarem, já vou convidar o Silas também para chegar aqui. E daí eu vou pedir para ele orar pelos papais. E nós temos uma lembrança especial da igreja para os papais. Pode chegar aqui, quem é pai? Quem é pai? Quem que é pai? Chega aqui quem que é pai, né? Para que a gente possa orar com você e deixar uma lembrança. Vou deixar essa lembrança da igreja, das crianças, elas estão preparando lá em cima, no final, né? Vai ter a lembrança dos filhos que estão aqui. Bem, estou chegando, tem mais pai aí chegando. Amém. Gu? Então vem. Deixa eu ler aqui um versículo. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Salmo 103, 13. Tá? Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Vou deixar uma lembrancinha para cada um de vocês. Tá? Cezinha. Vai passando aí. Passa, André. Meu pai gosta disso aí, ele anda com isso aí no bolso. Vai, André. Passa para lá. Passa 2 para eles lá. Deixa eu ver aqui. Não, o meu aqui. Tem mais algum? Tem mais? Não? Aí. Depois, se alguém for encontrar o pai, quer levar, vai ficar ali no meu banco, tá? Deixa eu falar. Sobre ser pai, você vai falar também,
mas a paternidade é algo precioso de Deus, né? E nós precisamos entender sobre ser sacerdote do lar, mas também, ao mesmo tempo, sobre sermos pais e estar presente na vida dos filhos, né? Tá junto. É isso que o Alex falou aqui, né? O seu pai, com princípios cristãos, o ensinou, o meu pai com exemplo, e outros mais em todas as áreas. Nós temos coisas boas e coisas também a deixar para lá da vida dos nossos pais, que nós vamos ter a nossa própria vida, mas ao mesmo tempo eles são exemplo da nossa vida e colocados por Deus para nós, né? E nós precisamos entender isso e assumir esse papel, né? E sermos pais presentes, e aonde o filho pode encontrar um amigo, mas alguém também que ele se espelha e alguém que ele se aconselha e possa ajudar na sua caminhada, né? Porque cada momento da vida nós precisamos de alguém do nosso lado. Se nosso pai tiver, mais forte nós seremos. Amém? Eu vou passar para o Silas. Silas é tio, é amigo, é pai, presente na vida dos seus filhos e um exemplo para a nossa família, né? Ao mesmo tempo que é um homem de Deus e tem levado a palavra de Deus ao redor do mundo. E é uma alegria tê-lo aqui essa manhã, esse domingo, e poder ministrar o nosso coração. E vou deixar ele aqui para que ele possa orar, né, pela vida de cada pai aqui, tá bom? A tia está aqui, sua esposa, né, Eliane, seu filho mais novo, né, tem a sua filha e o seu filho mais velho, é isso, né? O Natel mais velho, né? Natan, Carol e Caleb. E que Deus abençoe a família de vocês, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome nesta manhã, Pai. Te agradecemos por poder estar na Tua casa, poder louvar, engrandecer, glorificar o Teu nome, Pai, junto com irmãos, junto com amigos, junto com família, e dizer, Pai, que o Senhor foi a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas. Quero aqui, Pai, agora entregar diante do Teu trono de graça a vida, Pai, de cada pai que aqui está. Cada pai que aqui chegou, Pai, com as suas alegrias, com as suas lutas, com as suas vitórias e com as suas dificuldades também. Como foi dito aqui, Pai, aqueles que ainda têm o seu pai terreno aqui e pode estar com ele, conviver, orar por ele, estar com ele. E aqueles que já não os têm mais, mas têm o nosso Pai Celestial, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem derramado graça, aquele que tem derramado misericórdia, aquele que tem nos ajudado no nosso dia a dia, nas nossas batalhas. Fica com cada pai aqui, Senhor, em todas as áreas das suas vidas, e que cada um de nós, como pais, possamos deixar legado para os nossos filhos, legados de vida contigo, legados de oração, legados de busca, de leitura da Tua palavra, Pai, legado de consagração, legado, Pai, de caminhar na Tua dependência. É assim que nós oramos, agradecemos por cada pai que aqui chegou, por cada família que aqui está representada. Em nome de Jesus, abençoa o Edmur como pai, abençoa o seu pai que aqui está também, abençoa o Edmur como pastor, como pai de muitas pessoas, e nós assim oramos, agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Já está comigo aqui, amor? Já fico aqui? Boa. Bom dia para todos, e alegria grande estar com vocês aqui. Hoje, eu não sei por quê e por qual razão, mas
Acordei bem emotivo também. E não estou com meu pai aqui, né? Meu pai já não está com a gente mais. Já faz bastante tempo, 40 anos, né, que eu perdi o pai. Mas hoje eu acordei e já recebi uma mensagem da minha filha, já chamou a gente por telefone. Ela mora lá no Paraná, está grávida também. Pude dar um abraço no marido dela, que em novembro vai ser papai. Eles perderam um bebê agora recentemente. E então ela ligou e eu falei, isso já vai querer me fazer chorar, já de manhã. E aí lembrei do meu irmão gêmeo, o Paulo, que perdeu o netinho agora, que 3 meses, Ju? 3 meses, filhinho. Quer trocar? Aí. Quem sabe, sabe, né, irmão? E aí pude mandar uma mensagem para o Gabriel, que é filho do meu irmão e que perdeu o Miguel. E falei para ele. Falei, você pode ter certeza que a sua família tem muito orgulho do pai que você foi, pro Miguel. E que tenho certeza que Deus também se agradou muito de tudo aquilo que você fez pelo Miguel durante esse ano de luta que a gente passou como família e ele como pai. E a gente às vezes não tem noção do que, como foi dito aqui, acordar num dia como hoje, e que para muitos é um dia de muita alegria. Para muitos é um dia também, eu chorei muito durante muitos anos, quando eu lembrava do meu pai. E alguns pais não estão aqui, da nossa família mesmo. Mas eu vejo a mão e o cuidado de Deus. Estou vendo alguns pais amigos aqui, estou vendo o Cássio lá no fundo, que a gente faz um tempinho que não se vê, o Gui e a Manu entraram aqui, a Manu já veio me dar um abração, como ela faz sempre, o Du, que está aqui, o pastor, que veio aqui também, outros pais que aqui estão. E eu tenho um filho que está morando em casa comigo, então é uma alegria ter um filho parceiro. Natan é parceiro, a gente está junto em tudo, acorda, vai dormir, e a minha ligação com ele está bem, sempre foi muito próxima, e agora o Caleb que está aqui, e eu me emociono muito porque a nossa ligação ela é de ministério também, com o Caleb. Outro dia a gente foi lá na igreja presbiteriana em Itapecerica da Serra, 133 anos, a igreja presbiteriana mais velha em Itapecerica, e o Caleb ministrou, e a gente pôde estar junto lá. E aí ele trabalha com o pessoal lá da Fundação Casa, e todas as vezes que eu vejo uma postagem, os meninos da FEBEM, me enche de orgulho, porque a gente acaba sendo pai para muitas pessoas. Aí tem o trabalho na África, tem o trabalho em Moçambique. Hoje a gente acordou com uma mensagem do pastor Alex, mandando uma foto de um menininho com um gibizinho que a gente fez, o gibi do cristão. Acho que as crianças aqui também têm o gibi. E é interessante como o Pai Celestial, ele cuida das coisas. Quando a gente faz a coisa direito, quando a gente faz a coisa certa. Eu estou assinei já um contrato com o pessoal da Ultragás aqui em Campinas, e eles vão, cada botijão de gás que eles entregarem, eles vão entregar um gibizinho junto. Olha isso. Aí a Rádio Transmundial, lá nos Estados Unidos, eu estive lá agora recentemente, a gente foi visitar a sede da Rádio Transmundial, e eles pediram os direitos do gibi, não sei nem se eu falei para o Caleb ainda isso, eles pediram os direitos do gibi para imprimir os gibis, eles têm gráfica própria lá, em espanhol, para distribuir nos Estados Unidos inteiro. Então a gente não sabe o que... na verdade, a gente não consegue entender
aquilo que Deus pode fazer quando a gente se dispõe a ser obediente àquilo que Ele pede para a gente. E, Murmi, me dá um toque aí para o dia 31 de outubro, que se eu tiver de boa, eu quero ir lá com vocês. Quero ir lá. Em Extrema. Vamos embora. Vamos lá. Vou lá. Se eu tiver de folga aqui, não estiver trabalhando. E enquanto a gente cuida das coisas de Deus, guarda o que eu vou falar para você. Descansa. Porque Deus, Ele cuida das suas coisas. Tudo que você precisa, Ele cuida. Ontem passei o dia inteiro com a minha esposa lá num torneio de beach tênis, foi vice-campeã. Foi vice-campeã, me encheu de orgulho e foi muito bom. Eu queria compartilhar com vocês, falar um pouquinho para os pais, e antes de entrar diretamente naquilo que Deus espera de você e de mim como pai, eu queria falar um pouco do momento que a gente vive. A nossa cunhada, ela é coordenadora na escola no Jaime Crates, eu conversei com ela, e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, para a gente entender um pouquinho o momento que a gente está vivendo. Enquanto você vai procurando aí, eu vou ler para você aqui. O título na minha Bíblia aqui diz assim: Os males e as corrupções dos últimos dias. Mas você, capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 1. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4. Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Vê se não é o retrato daquilo que a gente vê aí fora. É o retrato. Isso aqui, tem muito texto na palavra que o pastor precisa explicar e vai, introdução, ponto 1, 2, 3, conclusão, mas tem texto na Bíblia que você lê e você olha ao redor. Aqui dentro da igreja não é assim, mas quando a gente sai da porta para fora, nos nossos trabalhos, onde a gente vai, onde a gente está, esse é o retrato do que acontece. Aí quando você abre sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 6, mais um pouco sobre o contexto daquilo que a gente está vivendo. Ele diz assim, Gênesis 6, no capítulo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Versículo 11, versículo 12. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Eu conversei com a Rosângela, que ela é coordenadora no Jaime Crates, coordenadora, né? E aí ela estava falando sobre a pressão que as crianças sofrem, o bullying que as crianças sofrem. E imagina nas escolas que não são cristãs, a pressão. A criança hoje, ou ela é dependente demais, ou ela é independente demais. E essa é uma
dificuldade. Essa viagem que eu fui para os Estados Unidos, eu andei nos Estados Unidos e eu não queria sair do hotel. Cheiro de maconha na Broadway, casa vendendo maconha, um cheiro assim absurdo. Eu falei, meu Deus, esse aqui era o país que a gente sonhava em vir visitar. Conversei com um cara que é o criador do The Voice americano lá, o American Got Talent, e o cara falou que ele estava produzindo um programa que 10 cantores vai ganhar o prêmio quem descobrir quem é IA e quem é humano. E ele mostrou num telão para nós. E aí entrando os cantores lá no palco, você não consegue saber quem é IA, quem é humano. E esse é o momento que a gente está vivendo. A Bíblia fala que o joio vai crescer junto com o trigo. Só na hora da ceifa é que a gente vai saber quem é um, quem é outro. Porque tem aparência, tem formato, fala como, se veste como, mas naquele dia Deus vai falar, nunca conheci, não sei quem são vocês. Ah, mas a gente orou em teu nome. Não sei quem são vocês. Porque é aquilo que a gente está vivendo nos dias de hoje. Nunca, a igreja sempre foi atacada. A igreja sempre foi perseguida. Desde que a gente se conhece por cristão, a igreja sempre foi perseguida. Mas nunca a família foi tão atacada como nos dias atuais. A gente vê atores, atrizes falando, mas sim, abertamente contra o Evangelho, contra Deus, o esfriamento da fé, perda de interesse pelas práticas que o cristão precisa ter, oração, leitura da palavra, frequência nas reuniões, como foi falado aqui. Esse é o momento que a gente está vivendo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, queremos colocar, Pai, a Tua palavra, Pai, diante de cada um de nós. E como a Tua palavra mesmo diz que ela é viva, eficaz e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ajuda, Pai, e abre o nosso entendimento aqui nessa manhã para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Como famílias, como pais, e aquilo que o Senhor espera de cada um, em nome de Jesus. Amém. E aqui, quando a gente vê esse texto de Gênesis, Deus viu a maldade das pessoas, que o desígnio do coração era continuamente mal. E a palavra aqui de Deus diz que Deus ele se entristeceu. No versículo 6, então o Senhor ficou triste. O Senhor se entristece. Ele fica triste. E não só ficou triste, como ele falou o que ele faria. Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, olha que interessante isso aqui. Noé, diz aí o versículo 8, encontrou favor aos olhos do Senhor. Versículo 9. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O mundo está do jeito que está, a gente está vendo a situação que a gente está vendo. Essa Copa do Mundo ela ficou mais falada pelas coisas ruins que aconteceram do que por jogar futebol. Se teve um país que jogou futebol dentro do campo foi a Espanha. A Espanha só jogou futebol. E depois a gente viu 30 minutos de intervalo, 22 minutos de jogo para. Vocês acham que é para beber água? Não, é para o pessoal apostar, para fazer aposta. Aí cantou a Shakira, cantou o japonês, cantou lá não sei quem, o Fenômeno entrou, o Gaúcho entrou,
e a Madonna entrou, e não sei quem entrou. Se falou mais do externo do que o que era importante. Copa em 3 países, 48 seleções. Próxima Copa, 60, acho que vão ser 64 seleções. Vai começar aqui na América do Sul, vai terminar no Marrocos, Portugal e Espanha. Porque lá fora é isso que está acontecendo. Lá na ESPN, onde eu trabalho, no programa, o cara falou para mim: Silas, eu não acredito que você não fala palavrão. Eu falei: não, eu não falo palavrão. Eu não nasci. Na minha casa a gente nunca falou palavrão. Ju? Lá em casa não existe esse costume de falar palavrão. Mas você nem quando você está nervoso. Eu falei: não, irmão, não. Mas preciso falar palavrão para ser técnico de futebol, jogador? Porque lá fora é assim. Quanto mais gritar, quanto mais alto gritar, quanto mais bater o pé, quanto mais... Mas o caos pode estar reinando lá fora. A palavra de Deus diz que Deus encontrou Noé. E Noé achou favor diante dos olhos de Deus. É o que você e eu a gente precisa. Achar favor diante dos olhos de Deus. Noé, aqui não fala que Noé era um homem perfeito. Não fala. Noé era um homem perfeito, nunca pecou, nunca... Não. Aqui fala que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O crente, ele erra. O crente, ele peca. O crente, ele não vive no erro e não vive no pecado de forma deliberada. Sei que estou fazendo aquilo ali, continua ali. Não, ele peca porque é humano. Mas ele não vive deliberadamente na prática do pecado. E além de Deus se entristecer, além de Deus encontrar pessoas como Noé, como você e como eu, a palavra fala aqui no versículo 13: então Deus disse a Noé. Por mais que a gente veja esse esfriamento da fé, por mais que a gente veja as pessoas cada vez acreditando menos, Deus, ele continua falando. Ele fala pela sua palavra, ele fala pelo louvor, ele fala por um anúncio, ele fala através de uma criança, ele fala através de uma circunstância. E ele fala, a gente só precisa estar atento para ouvir a voz de Deus, porque ele está falando. Ele está falando com você, está falando comigo agora. E ele disse para Noé, tem um versículo na Bíblia que diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Deus falando, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. O cristão que ama, que serve, que segue a Deus, não precisa andar no escuro. Não precisa tomar decisão precipitada. Não precisa ir para um lugar sem saber para onde está indo. Ele tem como... O que vocês estão rindo aí? Ele tem que estar indo, ele tem que estar sempre debaixo da direção de Deus. E Deus disse para Noé: faça uma arca. Faça uma arca. Com qualquer madeira? Não. Por isso que ele fala, sobre as minhas vistas te darei conselhos, como é que é para fazer. E ele fala, faça uma arca de madeira de cipreste, de tábuas de cipreste, assim você fará. Nela você fará compartimentos, revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo, você, a sua altura, meio metro entre uma parte e outra, vai fazer um andar, um segundo, um terceiro. Deus dá detalhe para você e para mim, a gente só precisa estar atento àquilo que ele está falando. Versículo 17, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Mas com você, olha isso, mas com você e comigo estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca. Vem para o reino. Vem para o reino, é isso que ele está falando. Você vai entrar no reino, você, sua família, você e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, de todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie. Ou seja, quando a gente faz a coisa
errada, a palavra de Deus diz assim: porque sou um Deus zeloso, que uso de maldade até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. E aqui, maldade aqui, não é que se eu pisar na bola, o Caleb, que é meu descendente direto, e ele andar direito, não, ele vai sofrer. Não, aqui está falando de um pecado persistente, geracional, de comportamento que a gente passa para os filhos. Porque Deus, ele não tem neto, né? Deus, ele tem filho. Então, se eu andar errado, se eu andasse errado e o Caleb andar direito, não, ele não vai pagar pelo meu erro. Não é isso que está falando aqui. Aqui está falando de hábitos e comportamentos que a gente pode transferir para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas quando a gente faz a coisa direita, até 1000 gerações daqueles que me amam, diz a palavra de Deus. Eu tenho certeza. Meu pai viveu, eu vivi junto com meu pai 20 anos só. Mas o que o meu pai daqui, o pessoal da família, o que o meu pai deixou de valor, de princípio para a gente, de oração, de vida espiritual, é absurdo. Domingo de manhã não tinha futebol. Domingo de manhã não podia jogar futebol, não. Tinha que ir para a igreja. Igreja, acabou, não tinha conversa. Então, quando a gente anda nas coisas de Deus, eu sei que eu sou fruto de muitas orações do meu pai. Eu sei que eu sou fruto de muita entrega, muito sacrifício que ele colocou ao nosso favor. E lá embaixo, no versículo 22, de tudo isso que a gente falou, foi o que Noé fez conforme tudo o que lhe havia ordenado o Senhor, assim ele o fez. É muito interessante isso, porque a obediência é a porta para aquilo que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Eu conheço amigos que deixaram a fé, que deixaram de estar com Deus na igreja, porque problema com sonegação de imposto de renda. E aí se afasta, porque tem sócio que não é cristão, e aí porque não tem confiança naquilo que Deus pode fazer. Eu fui convidado lá no meu trabalho para um programa de aposta. Ia ganhar grana, hein? Ia ganhar grana. Mas eu falei não. E quando eu falei não, eu corri o risco de ser mandado embora. Eu falei, mas se me mandar embora, paciência, que me manda embora, Deus vai abrir outra porta. Uma outra pessoa, que até no consentimento dela gosta de mim, falou para mim, Silas, você tem que fazer só um vídeo de 20 segundos. Eu sou o Silas, ex-jogador do São Paulo, e o meu palpite no jogo do São Paulo agora para domingo é de tanto. Um vídeo no domingo, um vídeo na quarta, um vídeo no domingo, um vídeo na quarta, um vídeo no domingo, um vídeo na quarta, para R$5.000 cada vídeo de 20 segundos. Você multiplica isso aí por 30, 40, 100 jogos, você vê quanto que dá. E eu falei, muito obrigado. Não quero não. Então a gente ser obediente àquilo que Deus pede para a gente. E isso é entre você e Deus. Ora, pergunta, busca conhecimento para saber. E agora sim, eu vou dar uma palavra rápida com relação aos pais. 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3. Isso aqui é o contexto que eu falei até agora, o contexto desse momento que a gente está vivendo, um pouco sobre a vida de Noé e a família de Noé. Aqui nós temos não só pais, mas nós temos famílias aqui também. Vejo mães aqui, filhos. E agora uma palavra aqui para os pais. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, Paulo,
está deixando um fundamento para a gente que é muito importante. Quero, porém, que saibam isso: ser Deus o cabeça de Cristo, de todo homem. O homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Governo espiritual dentro da sua casa e da minha casa. A maioria das vezes, quando Deus deu uma ordem para uma nação, para um povo, ele falou com o homem. Quando os homens de Deus, os anjos, aparecem para falar sobre Sansão, eles aparecem para a esposa de Sansão. Aí ela fala assim: espera aí que eu vou chamar meu marido. Aí ela chama Manoá. Aí ele vem, aí Manoá fala para os anjos: já que vocês querem separar o nosso filho, então dá instrução para a gente, como que a gente vai fazer. E aí é quando recebem as instruções do que fazer para o crescimento do filho. Mas a gente vê Débora na igreja sendo muito usada por Deus, a gente vê mulheres também, mas na maioria das vezes é através do homem. E quando ele fala aqui que o homem é o cabeça da mulher, não é que o homem vai dar um soco na mesa e falar: quem manda aqui em casa sou eu, pronto e acabou, não. A Bíblia fala que é pelo exemplo. É pelo exemplo. Na sua casa e na minha casa. O Caleb pode orar e ler, frequentar a igreja, se consagrar igual a mim. Mas mais do que eu, não. Eliane também, minha mulher. Ela pode orar, ler, ir na igreja, mas igual a mim, mas não é competição. Não é competição. É exemplo. Eu tenho que dar exemplo para eles. Assim como meu pai deu exemplo para mim, eu tenho que ser exemplo para eles. Pode ter algum momento que você está melhor, mas aquilo ali tem que ser meta para você e para mim. De leitura, de oração, de busca da palavra. Porque Jesus disse o que para os discípulos dele? Aquele que quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Jesus foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Então, a obediência e a gente dá o exemplo. No mundo do futebol, aqui o foco é na responsabilidade como homem, como líder e provedor espiritual, que deve guiar a família na palavra de Deus como exemplo, não com autoritarismo, mas com humildade e servindo. Jesus disse: aquele que quer ser o primeiro, seja aquele que sirva. 65% dos ex-atletas de futebol não têm um diploma de graduação escolar e nem habilidade para trabalhar no mercado. 78% dos ex-atletas de futebol, quase 4 de 5, estão falidos financeiramente, divorciados e desempregados 2 anos depois que se aposentam. Uma carreira que dura em média 18 a 20 anos. Isso no mundo do futebol, o mundo que eu vivi, parte da minha vida. Agora, um estudo, a gente ouviu algumas estatísticas aqui. Estudo feito nos Estados Unidos. Isso dentro da igreja. Dentro da igreja. De cada 10 homens dentro da igreja, em média, 9 terão filhos que abandonarão a igreja. Dentro da igreja. 8 não encontrarão satisfação na sua vida profissional. 4 irão se divorciar. Olha isso. E todos os 10 terão tremendas lutas para equilibrar trabalho e família. Equilibrar trabalho e família. Criação de filhos, casamento. 3% da família se relaciona com Deus
quando os filhos se relacionam com Deus. No King's Kids, na dança, na música, projetos da igreja. 17% se relacionam com Deus quando é a esposa. Está no coral, está na diaconia, está trabalhando, está no louvor, no ministério, na escola, o que for. 93% quando é o pai. Olha a responsabilidade que nós temos como pais com relação às nossas famílias, aos nossos filhos. Nós teremos um mundo melhor quando a igreja for melhor. Nós teremos igrejas melhores quando as famílias forem melhores. Nós teremos famílias melhores quando os casamentos forem melhores. E nós teremos casamentos melhores quando o homem é esse pai e sacerdote dentro da sua casa. Que é isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente só pode ter uma mente renovada quando a gente tem a natureza de Cristo vivendo dentro da nossa natureza. E aqui não estou falando de catolicismo, de cristianismo, ser evangélico, não. Aqui é de relacionamento com Deus. Quando a pessoa, a natureza de Jesus passa a fazer parte da nossa natureza, então os frutos do Espírito Santo começam a ser gerados dentro de nós. E aí a gente começa a entender aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque se ele fala assim, não vos conformeis com os padrões desse mundo, é porque tem outro. Então tem o reino de Deus e tem o reino daqui. No reino daqui é na força do braço, é na força de eu passar o outro para trás, é na força de conseguir o que eu quero, custe o que custar, é na força muitas vezes da mentira, é na força muitas vezes fazendo escada de gente para subir, mas lá no reino de Deus é na força do joelho, não é na força do braço, é na força da oração, é na força da vencendo o mundo pelo cansaço, e não o mundo vencendo a gente pelo cansaço, é na segunda milha. A Bíblia fala que a gente tem que andar a segunda milha. Ontem a gente estava no carro, Eliane e eu, a gente estava indo lá para o torneio que ela foi jogar. Vocês já começaram a receber chamada no telefone de vocês, uma atrás da outra? E pá. Aí ela pegou e eu falei para ela, desliga o telefone. Ela falou, não vou desligar. E aí tem um botãozinho lá no carro, no telefone, que você aperta e já cai a chamada. Entrava eu já pum, entrava eu já pum. Aí eu falei, eu vou vencer pelo cansaço, vocês não vão vencer a gente pelo cansaço não, fica tranquilo. Estava até gostoso. Entrava lá e o pim. Aí parou por um tempo, depois voltou de novo. Por quê? A gente tem que vencer o mundo pelo cansaço. Porque a gente é cristão. A gente tem a força de Deus. A gente não age como o mundo age, a gente não reage como o mundo reage. A gente não fala como o mundo fala, não precisa falar palavrão. Não precisa, não tem necessidade nenhuma. A gente não se veste como o mundo se veste. Porque a gente tem a natureza de Deus através da nossa natureza. Lá em João no capítulo 14, ele fala, Jesus, antes dele ascender aos céus, ele falou, eu vou, mas eu vou deixar com vocês um outro consolador. É o Espírito da verdade, que o mundo aqui, é quem não teve um encontro genuíno com a pessoa de Jesus Cristo. E aqui de novo, não é católico, não é evangélico, não, é relacionamento. Quando você tem um relacionamento genuíno com a pessoa de Jesus Cristo, e você aceita Jesus no seu coração, o Espírito Santo de Deus, ele passa a fazer parte da tua vida. E aqui ele fala, é o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e ele estará em vocês.
Quando a gente não conhece a Deus, o Espírito Santo, a pessoa está andando pelo mundo e o Espírito Santo está atrás. Aí ele vai dando um toquezinho. Ah, viu lá um João 3,16 no outdoor. Aí entrou no carro, colocou um rádio lá e está tocando uma música lá que ele nem sabe de onde que é, e o Espírito Santo está falando com o cara. Aí ele começa, aí ele recebe um convite. Pô, vamos lá na igreja lá, que vai lá um ex-jogador de futebol falar lá. Vamos lá, ver qual é que é. E o cara fala, vou lá. Aí o cara vem. Aí o Espírito Santo já saiu de trás do cara. Ele está andando aqui do lado do cara, ó. Está quase abraçando o cara aqui. Mas já está aqui. O cara já está querendo saber mais das coisas de Deus. A gente tem um sobrinho que está assim. Está interessado nas coisas de Deus, tá? Quando você fala assim, eu quero esse Deus na minha vida. E você aceita Jesus no seu coração, o Espírito Santo ele sai de trás, ele sai do lado e ele passa a andar na tua frente. É você que vai andar atrás dele. Aí onde ele vai, você vai. Onde ele não vai, você não vai. Aquilo que ele fala, você fala. Aquilo que ele não fala, você não fala. Aquilo que ele olha, você olha. Aquilo que ele não olha, você não olha. Porque a gente passou a ter a natureza dele dentro da vida da gente. O segredo para a gente viver essa vida como pais, como cristãos, como filhos que amam, que servem e que seguem a Deus, é a gente deixar o Espírito e a voz do Espírito Santo de Deus falar no nosso coração e na nossa mente, e assim como Noé, a gente obedecer, ser obediente. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua vida como pai, como trabalhador, na saúde. E você vai ver, a gente experimentou da presença de Deus durante a nossa caminhada toda de muitas formas. Dá para contar um dia inteiro aqui aquilo que Deus fez através da pessoa do Espírito Santo na vida da gente. Eu vou contar uma só e já encerro. A gente foi para a Rússia jogar o Campeonato Mundial de Sub-20 e a imprensa bíblica lá do Rio de Janeiro, eles deram 25 Bíblias em português para mim e 4 Bíblias em russo. Eu estou falando de 1985, ou seja, 41 anos atrás. 41 anos atrás. Na Rússia, ainda tinha o problema da cortina de ferro lá. O cristão não entrava com facilidade lá. A Bíblia não entrava lá. E eu falei, e agora? Com essas 4 Bíblias em russo, como é que vai ser? Dei 2 Bíblias para o lateral esquerdo, que era cristão. Dei uma Bíblia em português para cada um dos jogadores. O Tafarel aceitou a Jesus lá na Rússia. É nosso irmão em Cristo hoje. E aí pensei, vou dar 2 Bíblias por Dida, porque se eu ficar preso, ele vai ficar também junto comigo. Eu não vou ficar preso sozinho, não. Sou bobo nem nada, né? E aí, quando nós chegamos lá na Rússia, eu falei, não vou esconder a Bíblia, porque se esconde é pior, né? Você esconde a Bíblia, o policial acha a Bíblia, por que escondeu? Coloquei a Bíblia em cima na mala assim. O cara do Paraguai, lateral direito, que a seleção do Paraguai foi também para o Mundial, estava na minha frente. Uma policial, uma moça grandona, loira, pegou a máquina de fotografia da mão dele. Naquela época a máquina não era que nem hoje, né? Hoje não tem nem máquina, hoje é telefone, né? Era máquina fotográfica, era de rolo. Tinha um rolo com filme dentro da máquina. Ela pegou a máquina da mão dele, abriu, tirou o rolo da máquina, jogou no chão, com a bota que ela tava, pá! Esmagou o rolo de fotografia. Eu falei, pô, se ela fez isso com o rolo de fotografia, imagina que ela vê a Bíblia dentro da minha bolsa. E abriu a minha mala, pegou a Bíblia, tudo escrito em russo, folheou a Bíblia e não conseguiu ler nada. Devolveu a Bíblia na mala, fechou minha mala e fez assim para mim. E eu continuei, olhei para o meu amigo, falei, vou te visitar na cadeia, tá?
Falei, pai. E o Dida passou também. E a gente deu a Bíblia para um intérprete russo, Alexander. Isso em 85. 86, a gente foi jogar pela seleção principal já na Romênia. Ele viajou de trem da Rússia para lá. A gente estava no hall do hotel. De repente eu vejo ele vindo pelo vidro lá. E o Dida estava comigo. O Dida tinha sido convocado também. Cara, eu comecei a chorar só de ver ele vir. Falou que estava lendo a Bíblia, que tinha mudado a vida dele, estava ajudando a família dele. E aí, no campeonato, a gente foi campeão do mundo. E nós fomos para o quarto. Eu falei para o Dida, vamos só orar, agradecer a Deus. E aí o Dida falou, vamos. E a gente começou a orar e agradecer a Deus. E a gente estava no quarto orando. E Isaías 6 fala assim, que na morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado, alto, exaltado do trono, e os anjos voavam por cima do trono, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, tá? Toda a terra está cheia da sua glória. No versículo 4 fala assim, e os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. A gente no quarto orando, e a presença de Deus entrou no quarto. Eu tinha 19 anos, mas foi uma experiência sobrenatural. A presença de Deus ali, uma coisa que não é do dia a dia. E o Dida rodava a camisa assim da seleção, falava, Silas, ele está aqui no quarto. Eu falava, tá. Então é disso que eu estou falando. Da gente viver uma vida tão próximo de Deus, a ponto da gente sentir essa presença que ela é sobrenatural. Acontece toda hora? Não, comigo não aconteceu. Mas ali, Deus permitiu a presença dele naquele quarto, não porque a gente foi campeão do mundo. Campeão do mundo ele deu de quebra para nós. Aquilo ali foi para ele falar assim, parabéns. O que vocês fizeram aqui, levando esses meninos todos até o meu conhecimento, um deles aceitou Jesus, que é o Tafarel, vocês terem trazido uma Bíblia em russo e passado até por perigos aqui, em meu favor, isso para mim vale muito. Então, eu vou dar um pouquinho só da minha presença para vocês. E aquilo ali, assim, vou estar com ele agora, daqui um mês, pouquinho, para a gente lembrar isso aí. Então, que você, pai, que você, mãe, que você como família, tenha uma vida de intimidade com a pessoa do Espírito Santo de Deus, porque Ele é o que mantém ainda o mundo do jeito que está. Porque o dia que Ele não estiver mais aqui, aí vai ser um caos total. Mas Ele é que ainda retém a maldade, para que ela não se propague de uma vez por todas. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amor, obrigado. Deus abençoe você, a Roberta, os meninos, a Alice e o João. Conta com a gente. Se Deus quiser, 31 de outubro, vamos lá, Extrema lá. Começar aquele trabalho. Tá bom? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado por a gente poder comemorar o Dia dos Pais em família. Muito obrigado por a gente poder estar aqui na Tua casa e poder adorar o Teu nome junto com o Caleb. Como que se chama? O Caleb e o Mateus aqui. Muito obrigado, Pai, pelos pais que puderam acompanhar os filhos. E abençoa nesse domingo de celebração. Muitos vão para os almoços com as suas famílias. E obrigado por rever alguns amigos aqui. E que a Tua palavra, que não volta vazia, que ela possa frutificar nos corações de cada um de nós que aqui está. Te louvamos, engrandecemos o Teu nome e Te adoramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém.
minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Jesus, 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 Pode entrar, crianças. Deixa a Maria aqui, então. Lá, deixa a Maria aqui. Fica aqui. Fica aqui, deixa as meninas ficarem aqui. Bom dia, a paz do Senhor. Amém. Nosso departamento infantil tem uma homenagem hoje para fazer para o Dia dos Pais. E como nós aprendemos na nossa aula lá em cima, o nome da nossa homenagem é O Presente que o Dinheiro Não Compra. E então hoje eles vão falar os presentes que nós aprendemos que valem mais do que qualquer presente material. E eles querem dar para vocês, para os pais hoje. Amém? Então vamos lá. Qual é o presente que o dinheiro não compra? Gratidão. Obrigado por tudo que fez por nós. Respeito. Sempre vou te obedecer. Carinho. Sempre vou te dar grandes abraços. Alegria. Sempre vou te dar um sorriso. Oração. Deus abençoe nossos pais. Amor. Feliz Dia dos Pais. Papai, eu te amo. Agora nós vamos falar o versículo que nós aprendemos. Como um pai que trata seus filhos com bondade, assim é o Senhor bondoso para aqueles que o temem. Salmos 103, 13. Deus abençoe vocês, pais.
Feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe. Você é o melhor pai, super pai. Pai nota 10. Papai, te amo. Amém? Amados, nós vamos orar. Pedir para vocês ficarem de pé, estender as mãos. Quem quiser depois vir com o filho, vai ter aqui Feliz Dia dos Pais. Você pode ficar com o pai e o filho aqui e tirar uma foto também, tá bom? Sergião, você faz isso? Tira uma foto, pode ser com o seu celular, com o celular aqui do Sérgio, que ele manda depois na igreja também, tá bom? Vamos ficar em pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, feliz Dia dos Pais e uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Glória a Deus.